Boa tarde, pessoal. Esse eu acho que é o áudio 11 da Crônica dos Corvos, onde eu venho sempre salientar alguma coisa que está acontecendo, perguntas que estão surgindo, jogadores que estão entrando, questões que estão acontecendo dentro das salas de bate-papo, dos nossos queridos e amados haters que ficam no Facebook tentando explodir a gente. Uma das questões que surgiram em uma dessas páginas do Facebook foi uma questão de um rapazinho, se eu não me engano, de Curitiba, que ele falava assim: eu tenho a minha crônicazinha e minha crônicazinha tem X vampiros, porque na regra do livro tem que ter X vampiros para X de população dentro da cidade. Então, galera, como funciona isso no nosso mundo? Nós tentamos aproximar o nosso World of Darkness, é ridículo o que eu vou dizer, do mais próximo da realidade plausível, tá? Ah, Júnior, mas ele é cheio de criaturas que não existem. Sim, mas ele também é mais próximo possível da realidade plausível, aonde eu tenho situações. A regra do livro básico do Vampiro à Máscara, tá? Independente da edição, você tem um número de população X igual a um número de vampiro. Camarilla, tá? Sabá, você tem um determinado número de população referente a um determinado número de sabás, mediante os ignóbis rituais, os não sei o que rituais, mediante o arcebispo e etc. Ok? Aí eu lá nos comentários desse rapazinho lá da crônica, porque ele estava preocupado que a população local, né, poderia se sobressair, porque ele disse: eu tenho um príncipe 1, eu tenho 5, 6 membros da primigene, 7. Cada membro da primigene coordena 2 vampiros, 21. Cada um desses vampiros tem uma prole, 42. Caramba, já não bate mais com a conta da White Wolf. Isso porque eu não coloquei ainda o xerife, o algoz, a arpia, etc. A resposta que eu tenho para dar, tá? Vamos colocar uma resposta que cabe dentro do canônico da White Wolf, onde eles mesmos quebram essa regra. New Orleans by Night. New Orleans by Night, segunda edição. Melhor ainda, porque era casca grossa aquele livro. É casca grossa esse livro. Você tem a cidade de Nova Orleans. É uma cidade portuária, tá? Comandada pela Camarilla. Ok. Teoricamente a cidade devia ter cerca de 40 a 50 vampiros pela regra, tá? Você tem mais de 100 nas ruas. Por quê? Porque é uma cidade portuária, porque é uma cidade que tem carnaval, que tem festas, é uma cidade turística, é uma cidade que liga o continente em duas pontas e o centro dos Estados Unidos pela outra e o oceano pela outra, ok? Ela tem uma classificação de população flutuante. E você tem aí independentes, caitifes, vampiros da Camarilla, tá? E se bobear, o Sabá vem invadir. Agora eu vou dizer para vocês: se eu sigo a regra da Camarilla e tenho uma cidade chamada Esbrobobel, no Wyoming, eu só tenho 14 vampiros na minha cidade de Esbrobobel, no Wyoming. O Sabá vai vir com 40. Porque o Sabá sabe que, se a população é essa, a Camarilla só vai ter 14 vampiros nessa cidade. Eu vou levar 40. E acabou. A Camarilla, na cidade de Esbrobobel, ela agora pertence ao Sabá, e ela tem 40 vampiros ou mais, né? Porque desses 14 aí, pelo menos 4 ou 5 viraram Sabá. Se ajoelharam lá, pediram: pelo amor de Deus, por favor, Senhor Sabá, me absolva dos meus pecados. Eu agora saio da Camarilla e obedeço às suas regras, dos seus bispos e arcebispos. E vai passar a ser Sabá. A cidade agora tem 40 e tantos vampiros e continua existindo. Tá? Então, filhão,
Vou te dar mais um exemplo usando o Rio de Janeiro, porque eu falo português. Vamos usar a região dos lagos. Cidades de 18 mil habitantes que durante o verão passam a ter 50 mil. Cidades de 50 mil que passam a ter 150 mil habitantes. Pra que, filhão, que eu vou seguir a regra da Camarilla? Cidades portuárias recebem navios o ano inteiro. Cidades que têm aeroporto. Cidades que a estrada cruza o norte e o sul do Brasil. Vias de caminhoneiros. Reservas florestais imensas. Isso porque eu não vou nem entrar no mérito de ser um World of Darkness crossover com lobisomem, tá? Que aí vai ter mais criatura pela regra do livro base, mais criatura sobrenatural do que humano, né? Vamos tentar trabalhar a mente pequena, só de vampiro. O príncipe da cidade, Julian Luna, príncipe da cidade de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Araruama, a tríade do Principado. Ele tem cerca de 60 vampiros. Só aí são 5 a mais do que a regra da Camarilla manda, tá? Ele tem esses vampiros dentro do Elísio do Principado. São 3 Elísios diferentes, concentrado o principal em Cabo Frio. Fora isso, ele tem aquilo que ele chama de Walkers, que são os caminhantes, aqueles vampiros que vão e vêm entre uma cidade ou outra, tá? E manjam do fluxo que está a população. Nisso ele tem pelo menos mais uns 14 vampiros. Aí você já tacou a regra do livro na parede, já era a regra do livro, tá? E ele tem outros vampiros que ele pode contar de municípios menores, como Arraial do Cabo, São Vicente de Pádua, Rio das Ostras, Búzios, Iguaba, tá? Saquarema. O Sabá não faz ideia de quantos vampiros Julian Luna tem na região dos lagos, no Rio de Janeiro. É uma estratégia fugir da regra do livro. Ai, Júnior, mas e aí? Os seres humanos vão morrer? Sim, vão morrer, eles nasceram para morrer, todo mundo nasceu para morrer, tá? Mas há um controle, o príncipe está sob o controle disso. Ele não vai fazer quebra de máscara. Ele vai fazer com que essas pessoas, esses vampiros que existem na cidade, sejam vampiros um tanto quanto conscientes, tá? E a população daqui a pouco vai explodir. E quando a população explode, o número de vampiros migra também. Existem sim, dentro do World of Darkness, vampiros migratórios que vão para essas regiões, principalmente caitifes independentes. Alguns, alguns loucos aí varridos que ficam andando para lá e para cá, que pegam esses fluxos de gente em cidades e não se apegam a ninguém nem a nada. Ok? Então, meu amigo, esquece essa regra. Seja consciente. Você não vai botar uma população 50 por 50, mas dá para botar uma população 10/90. Um limiar de 10/90. Tá? Não vai ferrar com a máscara. E outra, você vai ter outras criaturas sobrenaturais na cidade. Você vai querer colocar um lobisomem na crônica, o lobisomem vai ter um caerne. O caerne vai ser conectado a outro caerne. Você vai botar um maguinho, esse maguinho vai ser conectado a uma cábala. A população sobrenatural vai aumentar. Tá? Então, não estou dizendo para ignorar, mas use essa regra com sabedoria junto com a regra de ouro. Ela vai ser a melhor coisa que você vai colocar dentro da história, tá? Eu podia citar aqui alguns by nights aí absurdos de 400 vampiros numa cidade, tá? Mas não vou citar, porque o próprio by night já quebrou a regra do livro básico, tá? Quebrar regras mediante ideias boas, ideias que tenham consciência, faz parte do game, ok? Isso eu não estou falando só porque o garoto lá estava com problema, não. A gente conseguiu ajudar ele lá a resolver o problema dele. Ele encontrou um meio termo. Ele viu que a cidade dele é turística, ela tem fluxo e ela pode ter um número maior de vampiros do que o necessário que manda o livro. Ele conseguiu absorver isso, ele conseguiu entender isso, tá? E quanto à teoria de Lakeland, região dos lagos,
é muito boa, tá? Um dia a gente volta nessa história. Um abraço.